Alterações contratuais e consensuais na administração pública brasileira. Até que limite nós podemos alterar os contratos de comum acordo? A regra geral você já conhece, os limites podem ser realizados unilateralmente pela administração pública para as entidades regidas pela 8666 até 25%. Para as estatais, esses limites já não podem ser mais impostos unilateralmente. Por quê? Pela Lei 13.303, a Lei de Responsabilidade das Estatais, a ideia de alterar os contratos unilateralmente não mais existe. Pois muito bem, novamente o Tribunal de Contas da União veio a estabelecer quais são esses limites. Existe uma decisão clássica sobre o assunto, que é a decisão 215 de 1999. Mas o ministro Marcos Benquerer enfrentou novamente esse assunto no âmbito do Tribunal de Contas da União para reafirmar que a alteração dos contratos só pode ser realizada em caráter excepcional. A regra é que um contrato deve ser executado tal como foi ajustado. É o princípio que nós denominamos no direito pacta sunt servanda, ou seja, você é escravo do que pactuou. E essa regra está consagrada no artigo 66 da Lei 8666. A ideia básica é que ultrapassar esses limites só pode ser realizado quando a administração enfrenta a grande dificuldade de decidir interromper uma obra e fazer uma nova licitação, ajustando o seu projeto, e chega à conclusão de que fazer uma nova licitação para realizar aquela obra vai ser muito mais oneroso à sociedade. E essa oneração é em dois pontos. O primeiro, na maior aplicação dos recursos públicos. E segundo, a demora na execução para o início da prestação de um serviço público. Algumas situações efetivamente justificam ultrapassar esse limite e a administração deve acautelar-se, porque o artigo 92 considera crime a alteração do contrato fora das hipóteses previstas. E nós temos um vídeo específico sobre a criminalização da alteração dos contratos. Pois muito bem, você verifica agora na descrição desse vídeo como ficou decidida a situação no âmbito do Tribunal de Contas da União, que inclusive guarda muita coerência com a decisão 215 de 1999. Acompanhe agora a leitura na tela. A regra geral está no artigo 65, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Os contratos regidos por esta lei, pela Lei 8666, poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. Parágrafo 1º. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras até 25% do valor atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% para os seus acréscimos. Veja que o limite de 25% é para acréscimos e supressões e, no caso de reforma, 50% para acréscimos. Parágrafo 2º. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo 2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. O Tribunal de Contas da União dispensa especial atenção ao tema, principalmente aos limites em relação a tais alterações, como pontuado no dispositivo acima mencionado. Coincidentemente, no Diário Oficial da União de ontem, o TCU publicou acórdão que reforça essa cautela. E aqui no item 932, nós destacamos, conforme dispôs o acórdão 1826 de 2016, plenário, apenas em hipóteses excepcionalíssimas de alterações consensuais, qualitativas de contrato de obras e serviços, é facultado à administração ultrapassar os limites pré-estabelecidos no artigo 65, parágrafo 1º e 2º da Lei 8666 de 1993, observados os princípios da finalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, além dos direitos patrimoniais do contratante privado, desde que satisfeitos cumulativamente os seguintes pressupostos. 1. Não acarretar para a administração encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual rescisão contratual por razões de interesse público, acrescidos aos custos da elaboração de um novo procedimento licitatório. Não possibilitar a inexecução contratual à vista do nível de capacidade técnica e econômico-financeira do contratado.
Ou seja, essa alteração não pode ir além do limite que suporta o contratado, por isso ela é consensual. Decorrer de fatos supervenientes que impliquem dificuldades não previstas ou imprevisíveis por ocasião da contratação inicial. 3. Não ocasionar a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro, de natureza e propósitos diversos. Uma forma de você avaliar isso, inclusive, é verificar se a habilitação permaneceria a mesma para a licitação. 4. Serem necessárias a completa execução do objeto original do contrato, a otimização do cronograma de execução e a antecipação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes. Acabando a obra mais cedo, ela entra em operação mais cedo. E, finalmente, o último requisito: demonstrar-se na motivação do ato que autorizar o aditamento contratual que as consequências da outra alternativa, a rescisão contratual seguida de nova licitação e contratação, importam sacrifício insuportável ao interesse público primário, que é o interesse coletivo, a ser atendido pela obra ou serviço, ou sejam, gravíssimas a esse interesse, inclusive quanto à sua urgência e emergência. Como você pode observar, o Acórdão 50 de 2019 parece estar legislando. E nós aqui no nosso canal várias vezes destacamos que é proibido aos órgãos de controle legislar, mas nesse caso pode sim. Por quê? Porque ele se baseia numa decisão adotada pelo Tribunal de Contas em resposta à consulta. E quando o Tribunal de Contas responde consulta, a resposta tem caráter normativo. É o artigo 1º da Lei 8443 do Tribunal de Contas da União que dispõe nesse sentido. Então, efetivamente, parece estar legislando e realmente, na prática, acaba legislando. Eu convido você a conhecer o resumo do Diário Oficial da União, que fazemos todos os dias e divulgamos nas principais redes do país, com o apoio da Editora Fórum, que patrocina esse canal, e da Diferencial Vídeo. Continue acompanhando os nossos trabalhos nas redes sociais e compartilhando com seus amigos.